Estaremos falando hoje acerca das narrativas bíblicas e, obviamente, a primeira preocupação é saber o que é uma narrativa. Então, vamos lá. Uma narrativa entende-se como a história contada, que corresponde aos acontecimentos narrados, extraídos de sua disposição na narrativa e reconstruídos em sua ordem cronológica. Isso pressupõe enredo e personagens. Uma narrativa, uma história, ela precisa desses dois elementos, personagens e enredo. O pano e a armação são indispensáveis. Experimente sair com um guarda-chuva reduzido à sua armação, mas o primeiro é mais visível que a segunda. Enredo e personagens são indissociáveis, a tal ponto que tocar em um é fazer os outros se mexerem. Os personagens são a face visível do enredo. Eles o suscitam, alimentam e vestem. Sem eles, o enredo fica reduzido ao estado de esqueleto. Coloca o slide anterior, que aparece uma imagem. Esse é o anterior? Volta mais um pouco. Mais um pouco. Acho que está avançando aí, ao invés de voltar. Está avançando. Vamos lá, desde o primeiro. Aí. Então, o enredo funciona como a armação de um guarda-chuva. Graças a ele, o objeto se sustenta. Entretanto, o que o observador do guarda-chuva repara, em primeiro lugar, não é a armação, mas a aparência do guarda-chuva, dada pelo pano colorido, que são os personagens. Comparado ao guarda-chuva, essa armação é o enredo, é o que sustenta, e o pano colorido são os personagens. Então, não tem como você ter um enredo sem ter os personagens. É como se fosse esse guarda-chuva só com armação. Tá? Pode seguir. Então, o pano e a armação são indispensáveis. Experimente sair com um guarda-chuva reduzido à sua armação. Não dá. Mas o primeiro é mais visível que a segunda. Enredo e personagens são indissociáveis, a tal ponto que tocar em um é fazer os outros se mexerem. Os personagens são a face visível do enredo, eles o suscitam, alimentam e vestem. Sem eles, o enredo fica reduzido ao estado de esqueleto. A análise narrativa é um espelho para observar o efeito produzido no leitor, o qual se pergunta, por quais canais a comunicação passa? Então, a análise narrativa nada mais é do que você analisar uma narrativa, uma história, de como ela se desenvolve e qual é a mensagem que ela quer transmitir para cada um de nós. Olha um dado interessante. Mais de um terço da Bíblia hebraica consiste de narrativas. Por isso que é importante você estudar as narrativas bíblicas, as histórias bíblicas. Mais de um terço da Bíblia é constituída de narrativas. Por isso, a análise narrativa possui a vantagem de aplicar às narrativas bíblicas um método adequado ao próprio objeto, uma vez que analisa os relatos como relatos e não só, por exemplo, como possíveis documentos históricos. Então, a análise narrativa ela não vai se preocupar, mas a questão arqueológica é essa, aquilo, outro, não. É o que está no texto bíblico. O primeiro passo para a análise narrativa
consiste em delimitar uma narrativa, saber onde começa e onde termina dentro do texto bíblico. Em outras palavras, a clausura. E aqui uma observação: não adianta se guiar apenas e tão somente pelas separações e títulos que são colocados em nossas Bíblias, porque esses títulos são colocados pelas editoras e às vezes eles são enganosos. Tá? Então, o que é a clausura? Conjunto de indicadores narrativos que fixam o início e o fim da narrativa. A delimitação que depende de 4 parâmetros: tempo, lugar, personagens e o tema, que é o enredo. A mudança desses pressupõe a mudança de narrativa. Então, isso tem que ser observado. Você está lendo o texto bíblico, teve a mudança de um desses, você já tem uma nova narrativa. Mesmo que nas edições de nossas Bíblias, coloque todo um capítulo com o mesmo título, por exemplo. Não obstante, várias narrativas podem formar uma sequência narrativa. Então, você tem várias histórias em que você teve a mudança de tempo, de lugar, de personagens, mas elas estão conectadas. É o que vamos ver aqui. Por exemplo, uma interessante sequência narrativa está lá, do capítulo 37 ao 39 de Gênesis. Observe, Gênesis 37, o primeiro relato sobre José, só que em Canaã. Aí no capítulo 38, história de Judá e Tamar, no capítulo 38. E depois no capítulo 39, segundo relato sobre José, só que agora no Egito. Aí você olha, parece que um não tem relação com o outro. Mas você vai observar que no capítulo 37, lá no final, os irmãos pedem para Jacó: reconhece se esta túnica não é do teu filho. Lembrem quando eles molham no sangue para dizer que José havia sido destroçado por uma fera. No capítulo 38, Tamar faz a mesma pergunta para Judá: reconhece aqui se não é, de quem é esse bastão, esse selo? A mesma pergunta. E outra coisa, no capítulo 39, mostra como José, ele se mostra obediente, ele não cede à tentação de dormir com a esposa de Potifar. Quando no capítulo 38, embora não sabendo, mas Judá, ele acaba tendo relações com a própria nora. Então você vê que há toda uma lógica nessa sequência narrativa. Então o capítulo 38 ali, ele foi inserido não por acaso. Outra sequência bem interessante é essa aqui, em 1 Samuel, do capítulo 24 ao 26. Davi poupa 2 vezes Saul, no capítulo 24 e no capítulo 26. No meio, você tem a história que envolve Nabal e Abigail. Qual é a lógica dessas 3 narrativas sendo entrelaçadas? É porque no capítulo 25, que fala sobre Abigail e Nabal, Abigail vai interceder a Davi para que ele poupe a vida de Nabal, poupe a vida de todos. Enquanto que Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. Ou seja, o que essa sequência nos leva a pensar é: eu só vou poupar a vida dos importantes? Eu só vou poupar a vida daqueles que eu acho que merecem, entre aspas, serem poupados? E aí, no primeiro arroubo de impaciência, Davi promete matar não somente Nabal, mas todos aqueles que não tinham nada a ver com a história. Isso é que
Quando você lê só o capítulo 25, isso não fica claro, mas lendo a sequência, fica mais clara a mensagem. É necessário prestar bastante atenção a quais personagens participam de uma história. Às vezes, somos induzidos por percepções errôneas, como disse anteriormente, numa certa vez, que às vezes nós inserimos personagens numa narrativa e eles não estão ali. Observe como exemplo a sequência das 3 narrativas que formam uma sequência, tá? Mas observe as 3 narrativas contidas lá em 1 Reis 18, com a especificação dos personagens. Do versículo 1 ao 19, nós temos uma narrativa, que é o encontro de Elias com Acabe, mas com a intermediação de Obadias, sendo que também são mencionados os profetas do Senhor que são escondidos, são escondidos e alimentados pelo profeta, por Obadias. Aí, do versículo 20 ao 40, você tem uma mudança, porque os personagens mudam. Por que eu coloquei Acabe com um ponto de interrogação? Lá na narrativa anterior, Elias pede para que Acabe ele conclame profetas. Ele faz isso, mas não fica claro se ele está presente em toda a narrativa do desafio no Monte Carmelo. Não fica muito claro isso. Tá? Então, por isso que eu coloquei uma interrogação. Mas filmes, novelas colocam que Acabe estaria presente e vendo tudo aquilo. Mas o que a narrativa coloca é que o papel dele é de fazer a conclamação, e não fica claro se ele está presente, certo? Aí você tem aqueles personagens que de fato estão lá. Elias, 450 profetas de Baal, e somente eles. Não estão presentes os profetas de Aserá. O que Elias pede para Acabe: convoque os profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Esse é o pedido de Elias. Mas depois só aparecem os profetas de Baal. Ou seja, aí você pode ficar conjecturando: os profetas de Aserá não atenderam a conclamação, ou o próprio Acabe não quis conclamar os profetas de Aserá. O importante é que a narrativa, o embate envolvendo Elias, é só Elias e os profetas de Baal. Não estão presentes os profetas de Aserá. E o povo, que atua como se fosse um espectador, mas é um espectador que está sendo conclamado a fazer uma escolha. Olha, Elias falando, eu como profeta do Senhor vou atuar, e os profetas de Baal também. Aqui vocês estão sendo conclamados a decidir a que Deus vocês querem servir. Vocês não podem ficar cocheando entre 2 pensamentos. Então, o povo, ele é chamado a uma decisão. E aí, no versículo 41 ao 46, muda de novo a narrativa, porque saem todos os personagens, fica apenas Elias. Acabe certamente aparece aqui, e entra agora um moço que até agora não era mencionado. Lógico, essas 3 narrativas elas estão relacionadas, mas deu a perceber que com a mudança dos personagens você tem a mudança das narrativas? Vamos aqui analisar 3 versículos. Aqui eu vou aproveitar que está fresquinho na memória, o texto que eu trabalhei na minha tese. Então, esses 3 versículos que falam dos rapazes zombadores, que foram mortos por 2 ursas. Está lá em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 23 ao 25.
Outra coisa que é utilizada não somente aqui, mas em qualquer pesquisa bíblica, e que é relativamente, lógico que eu estou querendo facilitar, mas observe quantos verbos tem. Já perceberam que tem versículos maiores e outros menores? Fica muito mais fácil para você acompanhar a leitura e para você compreender adequadamente uma passagem bíblica, você indo quebrando, né, os versículos nesses pedaços, que a gente chama de segmentos. Como é que a gente faz isso? Separando pelos verbos. Olha como ficou aqui. O versículo 23, olha em quantos pedacinhos ficou. Subiu então dali para Betel. Aí vai outro pedacinho. E subindo ele pelo caminho, outro pedacinho. Aí depois, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Outro segmento. Aí vem, ridicularizaram-no. Outro segmento. E lhe disseram. Outro segmento. Sobe calvo. Sobe calvo. Repete 2 vezes, sobe calvo. Ou seja, se está repetido 2 vezes, é porque isso tem uma razão de ser. Senão ia colocar apenas uma vez. Quando você analisa as narrativas bíblicas, nada está sobrando e nada está faltando. Isso é um detalhe de suma importância. Nada falta, nem sobra. Tudo que é estritamente necessário está ali no texto bíblico. Agora, versículo 24. Ele virou-se então para trás, viu-os e os amaldiçoou pelo nome de Adonai, ou, como está nas nossas Bíblias, pelo nome do Senhor. Saíram então 2 ursas da floresta e despedaçaram, dentre eles, 42 meninos. Não são mencionadas 2 ursas? Por isso que no versículo anterior, repetiu 2 vezes, sobe calvo, sobe calvo. Olha o versículo 25 agora, que é mais curto, você só divide em 2 partes. Então ele foi dali para o Monte Carmelo, segunda parte do versículo, e dali voltou para Samaria. Então vamos lá. Em relação ao episódio anterior, que pega do versículo 19 até o 22, a mudança de lugar. O episódio anterior é em Jericó e aqui está no caminho de Betel. Tem mudança de personagens. No episódio anterior, você tem os homens da cidade que saem, permanece Eliseu e agora aparecem os rapazes pequenos e as ursas da floresta. Ok? Então, poucos versículos, mas você já tem a mudança de história, de narrativa. E além de mudar de enredo, porque do versículo 19 ao 22, está tratando do problema das águas que precisam ser purificadas, lá de Jericó. Aqui o assunto é totalmente diferente. Aqui está falando da zombaria desses rapazes pequenos a Eliseu. Então, mudou o assunto, mudaram os personagens. O único personagem que é comum é Eliseu. Existe outra questão, é você observar isso. Existe um movimento de partida, subiu então dali para Betel, no versículo 23, junto a um movimento de chegada. Então ele foi dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Então, essa questão de partida, a questão de tempo, quando diz assim, e no dia seguinte aconteceu tal, está começando uma nova narrativa. E chegando no lugar tal, é uma outra narrativa. Agora, parênteses, existem os chamados versículos
ponte. São versículos que você tanto pode terminar uma narrativa, como você pode estar começando a outra. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, um bom exemplo. Em 1 Reis, no capítulo 17, você também tem 3 narrativas. E aí você chega no versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Esse versículo, você vê que algumas Bíblias colocam terminando o primeiro relato, que é Elias prediz contra Acabe a chuva, e é sustentado pelos corvos. Então, alguns colocam terminando essa narrativa, outras Bíblias colocam começando a próxima narrativa, que é sobre a viúva de Zarefate, ou, segundo outras traduções, de Serepta. Ou seja, qual é que está certa? As duas, porque esse versículo, ele serve para isso. Ele tanto está terminando uma narrativa, como está, ao mesmo tempo, começando a outra. É o que nós chamamos de versículo ponte. Volta só um pouquinho lá, deixa eu só observar o seguinte. Então, existe o movimento de partida e o de chegada. Então, fechou, só com 3 versículos, uma história, uma narrativa. Agora, aqui no próximo slide. Outra coisa importante, toda narração segue uma estrutura formal, que é o enredo. Só que esse enredo, ele se divide em 5 partes, e não em 3, como nós estamos habituados a pensar. Lá nos primórdios, se dividia realmente qualquer história em 3. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que percebeu-se que, especialmente nas histórias bíblicas, você tem esse esquema chamado quinário, que é o desenvolvido em 5 partes. Então, você tem a situação inicial ou exposição, depois você tem o nó, o nome é esse mesmo, nó, ou complicador. Depois você tem a ação transformadora, ou o clímax da narrativa. Depois o desenlace. E, por fim, a situação final. Esse esquema parece já estar na mente de qualquer pessoa que escuta ou lê uma narração, só que isso é implícito. E aí vocês vão entender por que isso é implícito na mente de muitas pessoas. Vamos lá. Olha o que acontece. Se tem uma situação inicial, tem que ter uma situação final. O nó apresenta alguma situação que vai ser resolvida de alguma forma no desenlace, mas depois de ter passado por uma mudança, uma ação transformadora. Então veja como há uma correspondência. O narrador introduz o fato a ser narrado, com um problema de fundo, em torno do qual tudo girará. É a situação inicial. É quando você apresenta a mudança de lugar, de tempo, uma pessoa começa a falar, tudo isso está na chamada situação inicial, na qual os personagens e seus contextos são apresentados, bem como o problema-tema a ser tratado dentro da narrativa. O ouvinte leitor já começa a levantar mentalmente uma série de questões e nutre o desejo de vê-las respondidas. Agora o nó. O passo seguinte consiste em colocar a narração em movimento, é o nó, ao torná-la sempre mais complexa com a interação dos personagens. Amizade, inimizade, amor, ódio, proximidade, afastamento, ofensa, perdão, e levá-la a centrar-se num determinado ponto. O nó é quando é apresentado um problema que tem que ser resolvido.
A ação transformadora, como diz a expressão, corresponde a um fato que interfere de tal modo na narração, a ponto de lhe dar uma guinada, ou seja, uma transformação, por isso que é esse nome, e exigir do narrador oferecer ao ouvinte leitor o conhecimento que tanto desejava para matar a curiosidade ou a sede de informação. O bom narrador conduz o ouvinte leitor e sabe como prepará-lo para esse momento, instigando a levantar muitas questões em torno dos segredos e dos dados mantidos até então em oculto. O desenlace corresponde ao esclarecimento das muitas questões que o ouvinte leitor levantou ao longo da escuta-leitura. A situação inicial atingiu o clímax e o ouvinte leitor se dá por satisfeito. Se está insatisfeito, é porque existe algo de falho na narração, algo que está faltando. O narrador terá sido inábil ao narrar certas cenas ou deixá-las incompletas, se bem que às vezes isso é proposital. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. O narrador hábil sabe como fechar com maestria a narração. O mau narrador frustra o ouvinte leitor ao apresentar um desenlace decepcionante e sem criatividade. Com o desenlace e a obtenção dos esclarecimentos esperados, a narração chega à situação final. Trata-se do polo oposto à situação inicial. Se a narração começa com alegria, conclui-se com tristeza. Se começa com vitória, termina com derrota. Se começa com paz, terá a guerra como desfecho. Se começa com vida, findará em morte, e assim por diante. A narração se caracteriza, pois, por começar num ponto e se concluir no seu oposto. Olha essa imagem aqui. Ela mostra justamente o que acontece. Você tem aqui a situação inicial, que no meio o nó, lá no topo você tem a ação transformadora e depois desce novamente. Vai para o desenlace e aí termina na situação final. Ou seja, você sobe, atinge o clímax e depois desce. E é interessante que toda narrativa, falando especialmente de narrativa bíblica, toda narrativa, via de regra, segue esse padrão aqui. Vamos ver aqui agora com exemplo prático desses 3 versículos que eu coloquei aqui. Lá, nesse episódio em que envolve esses rapazes pequenos, zombadores, qual é a situação inicial? É lá, logo no início do versículo 23, quando diz que ele estava por ocasião da subida de Eliseu para Betel. Essa é a situação inicial. Onde ele se encontra? Ele está subindo o caminho de Betel. Essa é a situação inicial. Qual é o nó? Enquanto Eliseu subia para Betel, encontra rapazes pequenos que zombam de Eliseu. Está aqui um problema que está apresentado. Os rapazes estão zombando de Eliseu. E aí, o que vai acontecer? Como se diz no popular, vai deixar isso barato, vai ficar por assim mesmo? O que vai acontecer? Aí você tem a ação transformadora, o clímax. Como resposta à zombaria dos rapazes pequenos, Eliseu os amaldiçoa pelo nome de Adonai, numa tensão narrativa evidenciada pelo ato de virar-se e depois vê-los. O clímax também é transmitido por isso. O texto diz o seguinte: ele primeiro se vira, os vê e aí os amaldiçoa em nome do Senhor. Isso tudo lá no início do versículo 24. Agora, o desenlace. O que acontece? Como consequência da impetração da maldição, lá no clímax, saem 2 ursas da floresta que despedaçam os rapazes insolentes, ou mais precisamente 42 deles, como resposta ao nó criado por esse no versículo 23. Então, lá no versículo 23, você tem um nó. Qual foi o nó?
a zombaria dos rapazes. Qual é o desenlace? Eles são despedaçados por essas duas ursas. E aí, qual é a situação final? O que acontece? Eliseu não estava no caminho para Betel, lá no início da narrativa? O que vai acontecer agora? Reversão da situação inicial pela mudança geográfica, primeiramente para o Monte Carmelo e depois para Samaria. Aqui, o livro que vai ser publicado ainda esse ano. Tá? Aí já tirei já até a página que vai aparecer. Pode ir. Agora vamos falar dos protagonistas, dos personagens. Tá? Você tem um protagonista e um antagonista. Às vezes, numa outra nomenclatura, o que seria o herói e o vilão. Tá? Então, o protagonista, ele é o personagem principal. Às vezes você tem os personagens secundários, que são os que, numa outra linguagem popular, são chamados de coadjuvantes. Esses personagens secundários, o fato de serem secundários não significa que eles são menos importantes. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra da narrativa envolvendo Naamã? Aí se fala sempre daquela menina. Ah, se meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta, ele o curaria. Só que ela comunica à esposa, a esposa comunica ao rei da Síria, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, que por sua vez chega ao conhecimento de Eliseu, e finalmente, quando Naamã chega com sua comitiva lá, Eliseu nem se digna a encontrar Naamã, mas manda um mensageiro dizer, mergulha 7 vezes no Jordão. Aí, novamente, personagens secundários interferindo, os servos dele. Meu senhor, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Então, olha como toda a narrativa, não é só aquela menina lá no início, ela deflagra toda uma cadeia, mas olha como os personagens secundários são importantíssimos dentro dessa narrativa. São eles que colocam tudo andando. E é interessante como tem esse movimento. A narrativa funciona toda em torno de mensageiros. Um vai dando mensagem ao outro. Agora, não somente a questão de protagonista e antagonista, e os personagens secundários. Também tem a questão, qual é o sentimento que esses personagens, eles despertam. Então, a empatia por Eliseu, que é diferente de simpatia, porque, por exemplo, na narrativa anterior dos versículos 19 e 22, você sente simpatia pelos homens da cidade. O que é a empatia? É você depositar o seu sentimento naquela pessoa, você se identificar de tal maneira que você sente vontade de ser aquela pessoa. Quem não gosta de ser, de tomar o lugar, né, do personagem principal? Já a simpatia é aquele personagem, olha, não necessariamente eu quero ser esse personagem, mas gostei dele. Você se identificou com algumas coisas, mas não necessariamente você quer ser aquele personagem. Então, dentro da narrativa anterior, a empatia fica com Eliseu e a simpatia fica com os homens da cidade. Ok? É essa a diferença de empatia e simpatia. E antipatia são aqueles personagens que você não nutre nenhum sentimento por eles. Não, esses aí, de jeito nenhum, eu quero ser como eles. Isso é o contra-exemplo. Estão fazendo tudo aquilo que eu não quero fazer. E aí eu coloquei essa figura aqui. Eu tirei de um livro, né, que trabalha muito com narrativas bíblicas, e coloca essas figuras para poder facilitar. Aí você vê bem a diferença da empatia, da simpatia e da antipatia.
Pela figura deu para perceber bem a diferença dos três. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho, né, do que nós chamamos de sequência narrativa ou articulação temática. O que é isso? É mostrar que todas as histórias bíblicas, elas estão entrelaçadas. Isso vai acontecer muito, por exemplo, nos evangelhos. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu falei que toda narrativa, ela tem que ter um desfecho, tem que ter uma situação final, tem que ter o desenlace. Se você tem uma narrativa que o final está omitido, aí você, mas cadê o desfecho? É porque é proposital. Um bom exemplo de uma narrativa em que a situação final não aparece de propósito é a famosa parábola do filho pródigo, ou, como eu sempre saliento, na verdade é a parábola dos dois filhos, porque está comparando os dois filhos. E a parábola, que é uma história completa, ela termina justamente, fica essa pergunta no ar: o filho mais velho aceitou ou não entrar na casa do pai? Ou ele continuou do lado de fora? Porque é o leitor que tem que responder essa pergunta. Se você estivesse no lugar, você entraria ou não? É igual lá em Números 10, a pergunta que é feita a Obabe: venha conosco, porque Deus fará boas coisas para você. Aí você termina a narrativa sem você saber. Ele aceitou ou não? É porque quem tem que completar, dar a resposta é você. No lugar dele, o que você faria? Você aceitaria o convite? Então, nesse caso, é proposital, não deixar um final, porque você é que vai completar. Às vezes também, voltando à história de Naamã, às vezes você tem um final e aí depois a narrativa volta de novo com a história. Lá na narrativa de Naamã, sobre Naamã, você tem uma história completa, em que ao final você tem o final feliz em que Naamã ele é curado da lepra, correto? Então você termina, você conclui ali com a cura de Naamã, certo? Mas aí depois a história, ela reinicia, por causa de um novo personagem, que não tinha aparecido ainda, Geazi. Mas apesar de ser uma nova narrativa, ela é totalmente dependente em tudo da narrativa anterior. Tanto é que Naamã reaparece e interage também. Então, aquela outra parte é como se fosse um final alternativo, só que agora relacionado a Geazi. Então, vamos lá. Duas histórias pequenas, do versículo 19 ao 22, e depois do 23 ao 25, só que elas estão relacionadas, porque você tem palavra e ação dos homens da cidade e palavra e ação dos rapazes. Enquanto a palavra dos homens da cidade reveste-se do máximo de deferência através do uso de Adoni, meu senhor, a palavra dos rapazes mostrou o máximo de desrespeito com a raiz kalaz e a palavra querer. Então você tem essa comparação, o máximo de respeito dos homens da cidade e o máximo de desrespeito com esses rapazes para com Eliseu. Se a ênfase para os homens da cidade recaiu sobre a ação em obedecer ao profeta, a ênfase dos rapazes recai sobre a ação da ofensa ao profeta. Agora aqui, palavra e ação do profeta. Nas duas narrativas, o profeta ele age. Não menos contrastantes são a palavra e a ação do profeta. Se foram de bênção e vida para os homens de Jericó, foram de maldição e morte para os rapazes de Betel. Se há um diálogo amistoso entre Eliseu e os homens da cidade de Jericó,
ao insulto dos rapazes, Eliseu reage com o olhar e a maldição no nome de Adonai, ou seja, no nome do Senhor. Se os homens de Jericó pedem para que Eliseu olhe, sem o pedido dos rapazes de Betel, Eliseu olha para estes. Ação da palavra divina. Está vendo como os temas eles são correlacionados nas duas narrativas. Se até agora ação e palavra são separadas com relação aos homens, a própria palavra de Adonai invocada age, produz vida aos habitantes de Jericó, seus efeitos são válidos até o dia de hoje e produz morte aos rapazes. São utilizados instrumentos. Na primeira narrativa é usado um recipiente e sal, e as duas ursas servem como instrumento da ira divina na segunda narrativa. A justaposição interna mostra mais uma razão para a menção de duas ursas. Em ambos os casos aqui são utilizados dois instrumentos. E ainda você consegue entender por que tem que repetir duas vezes, sobe calvo, sobe calvo. Aquilo que eu falei, nada é por acaso dentro da narrativa bíblica. Nada está sobrando, nada está faltando. Ainda no primeiro caso, temos instrumentos para a vida e no segundo para a morte. O uso de Meshakalet, nos versículos 19 e 21, que são as águas que causam aborto, né, é esclarecido também com essa disposição. Este termo, que fala de perder filhos, ressoa imediatamente na ação das ursas que desfilharam muitos pais no versículo 24. Mais uma vez a relação. As águas estão provocando abortos na primeira história. Estão fazendo com que mães deixem de ter filhos. E aqui, mães perderam filhos através da ação das ursas. Então, só volto aqui rapidinho, né? Então, só para lembrar que tudo isso que eu falei está nesse meu, até agora, o primeiro livro, né? Que foi lançado em 2021, na página 108 e 109. E aqui, uma bibliografia de tudo o que nós podemos encontrar acerca da análise narrativa, tanto em português como em inglês. Aqui, meu próximo livro, que eu espero que seja lançado ainda esse ano. E aqui, esse livro do Mar Guerra, ele é fácil, usa alguns termos mais difíceis, mas, no geral, é bem fácil de entender. Vale a pena, é um livro que dá um show de análise narrativa. Esse aqui é porque, infelizmente, ainda não está traduzido em português, ele está em italiano, mas é um livro só sobre os personagens secundários na Bíblia. É bem interessante esse livro. E aqui mais alguns livros falando aí de exegese e análise narrativa.